Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e eu estava aqui esperando você, porque nesta aula nós vamos falar de um tema muito legal que é fotografia. Me acompanhe! Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar a fotografia e a nossa relação com o ato fotográfico. Pense um pouco, você costuma tirar fotografias de quais eventos? Quando a fotografia surgiu, ela foi um boom. Representou muito para a nossa sociedade em todos os sentidos, porque até então o ato de representar a realidade era dos artistas pintores. Mas quando surge a fotografia, você tem um novo olhar sobre a forma de representar a realidade. E a partir disso você vai ter uma preocupação dos artistas pintores que acreditavam que seria um problema para o trabalho deles, que a profissão deles iria entrar em declínio, ao mesmo tempo que também crescia aos olhos de toda uma população o fascínio de registrar a realidade com um clique. Com apenas um clique. Então, uma efervescência e muita preocupação, um cenário de muita incertezas se instaurou, mas com o tempo a fotografia foi sendo inserida no universo artístico. Depois de muitas tentativas e debates e discussões, a fotografia é entendida como algo pertencente também ao universo artístico. Mas hoje, em pleno século XXI, quando nós pensamos em fotografia, nós já não pensamos a fotografia como nos seus primórdios, em que ela era revelada, em que você pegava a fotografia e guardava num álbum para você poder apreciar depois, reviver momentos, mostrar para seus familiares, para os seus amigos. Hoje não. Hoje com um celular nós fotografamos toda hora, a todo instante, tudo e qualquer tipo de assunto que você considere interessante e posta nas suas redes sociais. Então, se nós formos observar, hoje, o nosso álbum de família, o nosso álbum de fotografia é as redes sociais, onde nós postamos as nossas imagens fotográficas sempre que nós fotografamos algo. E com frequência, quase todos os dias, muitos de nós fotografamos algum acontecimento. E então eu te pergunto, por que esta necessidade de registrar momentos? E é aí que a fotografia se torna interessante aos nossos olhos. Um salto no escuro, um momento, um registro do movimento. Capta a imagem o artista, fotógrafo atento. Um instante registrado no tempo. Máquina fotográfica que contém lentes. Dentro dela, um filme sensível à luz. Por trás dela, uma pessoa que registra uma história num instante. No salto da bailarina, um olho sensível, um olhar técnico capta a luz. Vamos captar imagens? Olha que lindo, não é? Seria a tradução do fotógrafo que registra momentos. Hoje, todos nós podemos nos considerar fotógrafos, uma vez que as nossas câmeras de celular nos permitem captar a qualquer momento uma imagem fotográfica. Qual a condição do fotógrafo profissional hoje? Apesar de termos o celular que permite que nós possamos fotografar as imagens, captar as imagens a qualquer momento, nós ainda temos o profissional dedicado a esta área, que é fotografar imagens, trabalhar a imagem, mesmo que digital, porque hoje nós não trabalhamos mais com as imagens analógicas, mas sim com as digitais a nosso favor devido à evolução. E que bom que o universo evoluiu, mas nós temos ainda os amantes da fotografia, os colecionadores, que ainda trabalham com a captação de imagem analógica. Fotografia do grego significa desenhar com luz. E você sabia que o nome fotografia surge no Brasil? Um francês que morava no Brasil, na época em que a fotografia foi considerada, oficializada na França, é aqui que ela ganha o nome de fotografia. É no Brasil que surge esse termo. Desenhar com luz e, por definição,
é essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa. A fotografia comunica ideias e pensamentos, está presente nas artes visuais, publicidade, além de servir como registro de momentos históricos, eventos sociais e culturais. Olha para quanta coisa nós podemos utilizar as fotografias. Ou seja, as fotografias são pertencentes ao universo das artes visuais, porque ela é imagética, ela organiza os elementos das artes visuais no espaço. Ela está na publicidade. Quem não está chafurdado, inundado por imagens de propagandas publicitárias nas ruas, aonde quer que nós possamos ir, nas janelas dos ônibus, nos outdoors, nas paredes dos muros, em tudo que é lugar, nos pontos de ônibus, em tudo que é lugar na nossa cidade, tem imagem fotográfica vendendo um produto, ou seja, pertencente à publicidade e serve como registro de momentos históricos, sim, de momentos históricos, não só no sentido de momentos importantes para o mundo, como momentos importantes para a sua história de vida, fotos familiares. Eventos sociais, casamentos, festas, enfim, e culturais, peças de teatro, shows, mostras culturais das mais variadas possíveis. A fotografia hoje é uma linguagem cotidiana nas nossas vidas. Como eu falei para vocês no início da aula, nós estamos fotografando o tempo inteiro. Mesmo que seja a gente parado no trabalho, tomando uma água, ou estou na academia, faço uma foto de eu malhando, ou de repente eu estou na escola, faço uma foto de eu dando aula, de eu no quadro, ou eu estou no centro andando de ônibus e vejo lá de repente uma belíssima imagem, eu acho linda aquela imagem, quero postar nos stories das minhas redes sociais, ou de repente eu estou num domingo bem de boa, né? Lá num rio, ou num parque, numa feira, na praia, e eu quero postar que eu estou na feira, na praia. É uma necessidade intrínseca do ser humano, essa necessidade de se colocar presente, aonde quer que seja, ok? Aonde quer que esteja. A fotografia, ela nasceu de inventos e pesquisas como as de Joseph Nicéphore Niepce e Louis-Jacques Mandé Daguerre e outros estudos. Então, o processo de surgimento da fotografia é longo, mas leva o prêmio principal o Joseph Niepce e o Mandé Daguerre, que são pessoas que descobriram formas de imprimir uma imagem na fotografia e que depois ganham os nomes no mundo afora. O Mandé Daguerre levou a melhor, porque o Joseph Nicéphore Niepce, infelizmente, faleceu no processo de descoberta, de impressão dessas imagens fotográficas, mas o Louis-Jacques Mandé Daguerre, que era seu sócio, que era, na verdade, um entusiasta, que adorava a reprodução de imagens da natureza e que pegou carona na cauda do cometa com o Niepce, acaba que levando a melhor, e a primeira câmera fotográfica leva o seu sobrenome de daguerreótipo, que vem de Daguerre. View from the window at La Grasse. Este foi o nome dado para a primeira fotografia da história, ou seja, vista da janela. A tradução do título faz referência à imagem feita a partir da janela do inventor francês Joseph Nicéphore Niepce, em 1826, na cidade de Saint-Loup de Varennes, na França. Esta é a primeira imagem fotográfica e ele levou 8 horas para fotografá-la, mas lamentavelmente esta imagem ela sumiu depois, e aí fez com que o Niepce aprofundasse suas pesquisas para que quando uma imagem fosse exposta à luz do sol, ela não desaparecesse, porque essa imagem, quando era exposta à luz do sol, ela desaparecia, fazendo com que o Niepce continuasse as suas pesquisas para que ele conseguisse fotografar e manter a imagem. Agora pense aqui comigo, 8 horas para tirar a primeira fotografia? E você sabia que depois, mesmo aprimorando as técnicas para manter a imagem impressa num papel, ainda assim levava-se 15 minutos para se tirar uma imagem fotográfica? Qual a paciência que você teria para aguardar 15 minutos para tirar uma foto?
Claro que hoje, com toda a evolução tecnológica, nós não temos paciência. Mas naquela época, como isso era inovador, isso era curiosidade, isso era encantador aos olhos das pessoas, as pessoas sim ficavam 15 minutos paradas, estáticas, inclusive elas tinham um suportezinho que segurava, prendia a cabeça para que não se movimentasse no momento de tirar a foto. O processo rudimentar usado na época foi considerado como o primeiro a fixar uma imagem. Olha que linda, né, gente? A primeira imagem fotográfica do mundo. Vamos então a uma primeira atividade? A que podemos atribuir a fotografia? Ou seja, qual o sentido de uma fotografia? Pense e eu já volto.
E aí, galera, a que podemos atribuir a fotografia? A fotografia comunica ideias e pensamentos, está presente nas artes visuais, publicidade, além de servir como registro de momentos históricos, eventos sociais e culturais. Já Daguerre foi um pintor, cenógrafo, físico, trabalhou com Niepce, patenteou o daguerreótipo e olha ele aí do lado, primeiro processo fotográfico comercializado para o público. Imagina quanta grana esse cara não ganhou com essa invenção que abarcou a humanidade, o mundo inteiro queria fotografar, registrar seus momentos considerados importantes. O daguerreótipo era uma caixa onde era colocada uma chapa de cobre polida que era submetida a produtos químicos. Essa placa era colocada dentro da invenção e era exposta à luz durante vários minutos, no mínimo 15 minutos, como eu disse a vocês. Após a exposição, a mistura da luz e dos produtos químicos acontecia a revelação, formando assim a imagem. Esse processo foi denominado por Daguerre como daguerreotipia. Claro, como eu disse, como Niepce havia falecido, ele teve um infarto, lamentavelmente, o Daguerre acabou levando os direitos, o que acarretou numa longa briga de famílias entre Daguerre e a família do Niepce, mas o Daguerre levou a melhor. Observe e leia o cartoon aqui na tela. Com licença, eu sou o fotógrafo. Olá, nós também. Olha que curioso, lembra do início da conversa na aula sobre o fotógrafo profissional e nós, fotógrafos que somos amadores? Dê uma olhada nesta imagem, ela nos diz muita coisa sobre a valorização do fotógrafo profissional, mas você também pode fazer outras leituras. Criamos imagens, pintamos e gravamos, mas também utilizamos máquinas, como as fotográficas, como meio de reprodução de imagens, tanto em situações mais corriqueiras, como em registros da história e para fazer arte, ok? Somos todos fotógrafos? Esta imagem nos levanta este questionamento. O que a imagem do artista estadunidense Gary Varvel nos diz sobre esse assunto? Olhando para a imagem, o que vem à sua mente? Fotografamos em quais situações? Como vocês se relacionam com o ato de fotografar? Apesar da máquina fotográfica ser uma tecnologia antiga, o ato de fotografar só foi se popularizar entre todas as classes com a difusão do arquivo digital. Sim, porque quando a fotografia ela era analógica, nem todos nós tínhamos acesso a uma câmera fotográfica, tínhamos condições de comprar o rolo da câmera fotográfica, o que valorizava muito mais o profissionalismo do fotógrafo, o trabalho do profissional fotógrafo. Com o surgimento dos celulares com câmeras fotográficas, vai haver aí uma disparidade, vai haver aí uma disputa. Mas existe, claro, uma grande diferença entre uma foto tratada mesmo que digital. E também da possibilidade cada vez mais acessível de tirar fotos com qualidade através do telefone celular e sem ter o custo de imprimir, comprar filme e todas as dificuldades que prendiam a propagação da imagem. Sendo assim, fotografar é um ato recente. Observe as fotografias, uma dos anos 1920, veja como a família, a disposição da foto daquelas famílias, da família na época, e aqui uma dos anos 2000, também uma família. Olha como mudou a relação com a fotografia. Isso era meio que um padrão de fotografia nos anos 20, no século 20, e olha como hoje ela está muito mais descontraída, muito mais leve. Há uma grande diferença e as duas são fotos de registros de momentos com a família. Vamos então a mais uma atividade? Que tal agora você registrar uma foto temática? Escolha um tema de sua preferência e organize os elementos que precisam estar na foto e clique! Depois é só postar nas suas redes sociais. Enquanto você faz uma foto, eu vou fazer a minha. Eu já volto.
E aí, galera? Fez a sua foto, já postou nas redes sociais? Quantos likes você já teve neste curto período de tempo? É porque hoje é assim, foto boa tem muitos likes, não é mesmo? Nessa aula, então, conhecemos, analisamos a fotografia e a nossa relação com o ato fotográfico. Eu espero que você tenha gostado e até breve!